Fala galera, Carmine falando. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma operação bem diferente e é sobre compra de volatilidade. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal falando de venda de volatilidade, foi um vídeo teórico. Então nesse eu vou aproveitar para pincelar a teoria, né? Eu já dei a teoria antes, não vou passar mais rápido por ela, mas vou mostrar assim na prática como fazer essa estratégia. Volatilidade é um ativo que você não vê. Fica invisível ali embutido dentro da ação. Não existe um código para você ir lá na bolsa e digitar o código e comprar a volatilidade ou vender. No entanto, você pode fazer isso através de operação estruturada. São operações que envolvem a ação com as opções ou opções com opções também. Então, eu vou ensinar uma técnica. Existem várias formas de fazer compra e venda de volatilidade. E por que fazer isso? Ou seja, se você acompanha, se você aprende a calcular, como eu já te ensinei aqui no canal, a volatilidade, você consegue gerar um gráfico e você consegue entender quando ela está alta, quando está baixa, quando está média. Você consegue ver a linha ali do gráfico, ver que ela está ali num fundo, está perto de uma região mínima de volatilidade anterior, né, uma volatilidade histórica, e você pode comprar quando ela está muito baixa, porque ela tende a voltar, né, para cima. E quando ela está muito alta, você pode vender a volatilidade, porque ela tende a cair e voltar ali para o centro da média de novo. Então, dito isso, vamos para o conteúdo. Essa daqui é uma plataforma chamada PNT, né, ou Plug and Trade. No caso, essa aqui é da corretora XP. Né? Na XP, essa plataforma não tem mensalidade, né, eu não pago nada por ela. Ela também existe em outras corretoras. Algumas são pagas, outras eu não tenho certeza, não tem todas, mas é uma plataforma profissional, né, muito boa mesmo para execução de ordens, né, principalmente ordens com muitas operações ou ordens assim mais complexas que envolvam spread. O que é spread? É quando você tem que simultaneamente fazer 2, 3 ou mais operações, né, comprar e vender ativos diferentes. Então, para isso que ela serve, a gente chama de robô, que ela faz isso mecanicamente, apregou as ordens, verifica o preço, modifica ali o status da ordem. Então, fazer isso na mão é muito difícil, é quase impossível, ainda mais para 2 ou 3, né, ativos diferentes ao mesmo tempo. Então, é isso. Vamos aqui, tem essa setinha aqui, você abre, vem no menu spread e vem no spread compra de vol, né, compra de volatilidade. E aí ele já vem maceteado para você, ele vai abrir ali a boleta para você digitar o código das ações, opções que você quer operar. Antes da gente fazer isso, deixa eu te mostrar um negócio aqui, É uma operação de 2 pontas e ela envolve um ativo que é uma opção, você vai comprar a opção e vai vender a ação. Então essa é uma estratégia um pouquinho diferente, né? E aí dessa forma você está comprando volatilidade. Então eu vou escolher aqui, algumas ações e opções para a gente. A gente tem aqui, a Petrobras. Então eu vou procurar uma opção ATM, ou seja, uma opção na linha do dinheiro. Aqui tem a tabela, a lista de opções de compra. Tem que fazer essa operação com opção de compra. E aí vai ser essa daqui, por exemplo, Petro G204. Aí eu digito o código dela aqui, G204. E agora eu vou digitar o código. Quando eu digitei o 204, ele já puxou o código da Petrobras. Se eu não tivesse feito isso, eu poderia eu mesmo digitar na mão ali o código da Petrobras, tá? Mas sempre tem que ser assim, a opção referente à ação que você está negociando para comprar ou vender a volatilidade. E aqui o detalhe é o seguinte, a quantidade da opção é dobrada. Então, se você comprar 200 opções, você vende 100 ações. Se você comprar 1000 opções, você vende 500 ações. Por quê? O delta, isso é para zerar o delta, você ficar delta head na operação. O delta tem que ser 0 para você diminuir o risco da operação, né? E aí você neutraliza o risco de mercado, que é esse risco aí da oscilação do preço, e você ganha a volatilidade se a volatilidade aumentar, que vai vir proveniente da discrepância de preço entre os dois ativos. Então, qual é a lógica da operação? A opção de compra anda na mesma direção que a ação. Então, se a ação subir, a opção de compra está subindo junto.
Como o delta é 50, então para cada R$1 que a ação sobe, a opção sobe 50 centavos. Por isso que a gente compra duas. Então, se eu tenho duas opções, cada uma vai andar 50 centavos, se a ação subir R$1, então duas opções vezes 50 centavos, eu vou ganhar R$1 na opção e vou perder R$1 na ação. Essa é a teoria do delta hedge, do ficar cash neutral, né? Ficar zerado no risco ali do delta, no risco do dinheiro. Mas é assim que funciona na realidade? Não. A gente sabe que na teoria é perfeito, mas na realidade não vai subir exatamente R$1 as opções, né? Cada uma valorizando 50 centavos e a ação subir R$1 ali certinho. Vai assim, é igual uma corridinha de cavalo, um está um pouquinho na frente, depois o outro passa um pouquinho na frente, e é nesses momentos que você consegue zerar a posição. Principalmente, como é uma operação de compra de volatilidade, se houver uma entrada forte de volatilidade, que é aumentar o grau de oscilação do preço da ação. A gente está falando da volatilidade da ação e não da opção. Quem manda é a volatilidade da ação. A volatilidade da opção é secundária, né? Ela é derivada da volatilidade da ação. Então, essa é a teoria. Você está neutralizado, por isso diminui o risco da operação. Da mesma forma, quando você está vendido em volatilidade, só que isso não é constante e permanente, né, na linha do tempo. Os dias vão passando e você vai ficando, se a ação vai andando, vai saindo desse preço aqui que está agora, por exemplo, a ação está R$21, eu peguei uma opção do strike de R$21. Então, se a ação for para 22, 23, essa opção ela deixa de ser delta 50, de ser ATM. E aí ela perde menos, né, vai ter menos correlação com a ação, vai reagir menos ao preço da ação. Então, por isso que é uma operação para ser feita rápido em poucos dias. Então, às vezes dá para fazer day trade. Quando entra uma volatilidade forte, você consegue zerar no mesmo dia no lucro. E zerar é reverter, né? É vender as opções que você comprou e recomprar a ação. Só que como saber se você está ganhando ou perdendo? Acompanhando a cotação das duas e calculando a diferença, ou reverte a ordem no PNT e aí você vai ver lá a diferença. Então, o que você vai fazer mais aqui? Você vai aqui, ó, preencher aqui a sua conta, dizer a vol que você quer comprar, por exemplo, aqui ele está marcando 49. Essa vol, ela é diferente da volatilidade normal, tradicional, calculada. Como eu já disse, existem vários métodos, várias fórmulas de se calcular volatilidade, né? A volatilidade histórica, exponencial, você pode usar Gartner, pode usar diversas formas para fazer um estimador de volatilidade. A verdade é essa, que é sempre uma estimação, né? Não é um cálculo preciso na vírgula, até porque a gente está falando de uma coisa que é implícita, ela não é concreta, não é algo tangível que a gente veja a cotação, que a gente veja o preço na tela. Então, o que importa é o seguinte, se você calcula a volatilidade histórica, que é pelo método mais simples e fácil de fazer, você tem uma boa noção do ciclo da volatilidade, quando ela está na baixa e quando ela está na alta. Então você pode sim comprar a volatilidade, se tiver 2, 3% de diferença não importa, porque esse tipo de operação você pega você entra para pegar movimentos maiores de volatilidade. Por exemplo, você comprar a volatilidade por 20% e vender ela por 30%, ganhando 10% de volatilidade, que vai ser uma quantidade em reais que vai ser diferente de acordo com o preço da ação, né? Cada ação vai te pagar uma quantidade em reais em termos de volatilidade. Isso a gente consegue extrair através do Vega das opções. Mas isso é um assunto mais profundo para um outro dia. Então, qual é o grande lance aqui? O grande lance é você não faça essa operação agora, tá? Não estou dando recomendação para fazer operação de compra de volatilidade agora. Só estou ensinando, né, as operações de venda e de compra de volatilidade. A volatilidade no atual estado, ela teve um pico, o normal. O que é o normal da Petrobras? É ficar entre 20% e 40% até 50%. Ela deu um pico de 200% e voltou, já caiu para baixo de 50% e caiu nas minhas contas para baixo de 40%, né, pelo método da volatilidade histórica. Tá bom para comprar? Não, pô, tá no teto do normal. Estaria ainda podendo vender, só que já caiu bastante. Então não tô nem comprando nem vendendo volatilidade nesse momento. Tô esperando cair mais
chegar ali nos 30%, 25% para começar a comprar de novo. Eu vendi muita volatilidade quando explodiu, vendi lá em cima e vim realizando aí ao longo do caminho. Então fica com essa operação aí para você. E aí só alguma dúvida que você tem aqui de PNT, você não vai preencher mais nada e pode mandar a ordem para mercado. Eu vou mandar aqui executar em suspenso só para a gente ver como que essa ordem vai para mercado. Ó. Ela foi suspensa aqui e aí se eu tivesse mandado para o mercado real, ela iria executar. Ou então você vem aqui ó, com ela em suspenso, dá uma última conferida, ver se está tudo certinho, ver se o coeficiente que você selecionou está aqui. E aí você dá o play aqui e manda resumir que ela vai executar para você. Na hora de desfazer, botão direito, reverter a ordem e aí você consegue colocar a ordem de saída. Ou seja, qual é a lógica? Lógica do bom negócio, do princípio, do básico aí. Qualquer negociador, né, até o mais simples, humilde, aquele cara que vende doce na rua, até o executivo de vendas. Qual é a lógica do bom negócio? Comprar barato, vender caro. Então, quando a volatilidade estiver barata, não estiver ali por perto de uns 20%, 25%, você compra a volatilidade. Quando a volatilidade estiver cara, né, 50%, mas num período normal, agora está voltando de um período extremo. Então tem que esperar um pouco para ver um ciclo acontecer, aí você volta a operar. Então quando ela... Por quê? Porque caiu demais e pode voltar a subir. Mas quando ela voltar ali a esse normal, esse ciclo de vai no 20, vai no 50, vai no 20, vai no 50, chegar a 50 você vende volatilidade. Então essa operação é bem fácil, bem simples de fazer. No entanto, não é para amador, não é para principiante. Se você não entendeu, não faça. Né? Se você tem dúvida, não faça. E na dúvida mesmo, faça no papel com anotações para você aprender primeiro para depois você executar. Essa operação alvo, stop, é acompanhar a volatilidade. Você que determina na mão o dia que você quer fechar. Por exemplo, você comprou volatilidade a 20% de vol, ela foi para 15%. Você quer estopar? Não sei, depende. Então, ser um operador, isso aqui é uma operação mesmo de quem é trader de volatilidade de opções. Então, o operador, ele acompanha a vol. Então, ele vai definir ali de acordo com o plano dele financeiro, com o limite de risco. Então, da mesma forma o lucro. Pô, comprei a 20 de volta a 25, vou zerar? Depende do teu plano financeiro. Então, por isso que é um pouquinho mais avançado. Você tem que dar alguns passos antes de ir para esse mercado, mas eu sei que tem gente mais avançada que segue conteúdo, então tem conteúdo para vocês também aqui no canal. Então, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e se inscreva na Semana da Renda Segura para você já ir se aquecendo. Eu mando conteúdo todo dia pelo WhatsApp para quem está inscrito no grupo do lançamento, né, da Semana da Renda Segura, para você já receber material adiantado sobre o que nós vamos falar na Semana da Renda Segura a partir do dia 13 de julho. Um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.